Professor José Roberto, no seu canal, Nos Limites da Teologia, desta feita no seu quadro Clássicos da Literatura Cristã. Nós vamos falar hoje a respeito de Juliana de Norwich e do seu famoso livro clássico Revelações do Amor Divino. Inicialmente, algumas informações aí dessa escritora, dessa mística inglesa. A Juliana de Norwich, ela nasceu em 1342 e veio a falecer em 1416. Ela foi uma mística. O seu livro mais conhecido é esse livro aqui, Revelações do Amor Divino, que foi escrito originalmente em inglês por volta de 1395. É, ao que tudo indica, o primeiro em língua inglesa escrito por uma mulher. Inclusive, esse exemplar aqui que eu trago em mãos, que foi publicado pela editora Vozes, e é uma tradução de Maria Elizabeth Halak Neilson, está dito assim: o seu livro Revelações do Amor Divino, excepcional tratado sobre o amor de Deus, Juliana escreve sobre a encarnação, a redenção e a divina consolação, bem como sobre o pecado, a penitência e sobre outros aspectos da vida espiritual. É reconhecida dentre as mais importantes escrituras da Inglaterra, atraindo estudiosos de toda a Europa, dentre outros fatos, por ser Revelações, esse livro aqui, provavelmente o primeiro livro em inglês escrito por uma mulher. Mesmo não sendo oficialmente canonizada pela Igreja Católica, a Juliana de Norwich, ela é reconhecida como santa. E há muito mistério em relação à vida dessa mulher. Há alguns que dizem que talvez esse não fosse propriamente o seu nome real, talvez Julian fosse o local no qual ela estava, e Norwich, cidade na qual ela reporta ter tido essas revelações. Então, como mística, este livro ele é repleto de revelações, evidentemente, do amor divino, e nós temos aqui 16 capítulos, e cada capítulo dividido em subcapítulos. Na verdade, esses 16 capítulos são as 16 revelações que ela reporta, que ela experienciou. E o livro é de uma profundidade e de uma espiritualidade bastante intensa e que nos conclama a ter essa experiência com Deus, essa vivência com Deus. Então ela diz que a compreensão espiritual nos leva a perceber que quer estejamos mergulhados no contentamento ou na aflição, permanecemos seguros e protegidos no amor pela bondade de Deus. Então esse livro, ainda que tenha sido um livro escrito por volta de 1395, ele nos traz alguns temas bastante contemporâneos em termos de espiritualidade e até de teologia. Algo que me chamou bastante atenção enquanto eu lia as revelações do amor divino da Juliana de Norwich é a percepção que ela tem de Deus como alguém que expressa o seu amor por nós em uma analogia, portanto, é uma comparação com o amor materno. E ela, mesmo naquele tempo, ela ousa destacar que o amor de Cristo por nós pode muito bem se associar a esse amor materno. Isso não nos deve causar qualquer tipo de constrangimento, ou ninguém deve se escandalizar com isso, porque o próprio Deus diz, através do profeta Isaías, que ainda que a mãe esqueça do filho a quem amamenta, ele
todavia não esquecerá de nós. Então o próprio Deus se compara com esse amor materno. E aqui na página 105 dessa edição que eu tenho aqui, publicada pela editora Vozes, na página 105, ela diz o seguinte: por intermédio desta revelação, nosso Senhor nos leva a perceber que ou devemos aguardar um momento mais oportuno, ou esperar por mais bênçãos, ou por uma dádiva ainda maior. E ela desenvolve essa questão da dádiva divina, do amor divino, dessa intensidade do amor de Deus expresso nessa dimensão maternal, até porque ninguém aqui vai querer associar essa questão da dimensão da sexualidade divina, porque o texto bíblico deixa muito claro que Deus é espírito. Portanto, sendo Deus espírito, nós não podemos, de algum modo, atrelar, não é, o amor ou a essência divina com algum tipo de sexualidade. E pensar que Deus é homem ou que Deus é mulher, coisas dessa natureza. Né? Ela diz assim na página 159, Cristo nos reconcilia com a nossa essência. Esta é a obra misericordiosa de nossa mãe em todos os seus filhos que se entregam a Cristo. Então, Cristo aí nessa comparação desse tema. E aqui nós temos diante de nós, portanto, as revelações que eu deixo aqui como uma indicação de leitura para você que está nos acompanhando aí, a respeito dos clássicos da espiritualidade e da teologia cristã, para que você procure aí um exemplar do seu Revelações do Amor Divino, da Juliana de Norwich, e leia sem preconceitos, leia avaliando a partir das suas percepções teológicas, mas também aberto para se tocar por essa espiritualidade que nos chama a perceber cada vez mais o amor de Deus por cada um de nós. Procure aí o seu exemplar, leia Revelações do Amor Divino, Juliana de Norwich. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com os seus conhecidos, seus amigos no grupo do WhatsApp. Não deixe de colocar aí o seu like aí logo abaixo. Se inscreva no nosso canal, se for o caso, ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos. Nesse canal aqui nós temos vários quadros, sempre trazendo uma reflexão teológica, justamente nos limites da teologia, professor José Roberto. Até o próximo.